graça e paz. Agradecemos a você mais uma vez pela companhia nessa sequência de estudos Relevância em Tempos de Crise, que está baseada no livro de Neemias. Agradecemos mais uma vez a Deus também por essa oportunidade que temos aqui de compartilhar a palavra do Senhor. Hoje estamos iniciando a lição número 14 e o título dessa aula é Estabelecendo Prioridades. Veja que tema interessante, ele tem tudo a ver com a minha vida, com a sua vida, e as prioridades que nós estabelecemos vão fazer diferença nas nossas vidas, nas nossas decisões e também no nosso futuro. Vamos começar olhando o seguinte aqui. Primeira coisa é como decidir o que é importante. Então nós damos valores a várias coisas que nos cercam. Por exemplo, nós queremos ter uma boa saúde, nós queremos ter um bom emprego, nós queremos servir a Deus em alguma função no reino de Deus, no seu reino. Nós queremos ter tempo para ler, nós queremos aprender, nós queremos ter tempo para melhorar a nossa carreira. E a pergunta que nós fazemos é: será que nós temos tempo para fazer tudo aquilo que nós queremos? Quando nós temos muitas atividades, muitos sonhos para realizar, é importante que nós estabeleçamos prioridades. O que é mais importante, o que de fato conta, o que vai impactar a nossa vida e a vida das pessoas. É sobre isso que nós vamos estudar nessa manhã. Gostaria de convidar você e a sua família para abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 10, que é a base da aula de hoje. Uma coisa interessante que nós precisamos entender sobre o poder da escolha. A nossa vida é uma sequência de escolhas. As escolhas que nós fazemos hoje, elas vão afetar o nosso futuro. Elas vão afetar o futuro da nossa família. Portanto, elas devem ser bem pensadas, bem projetadas e bem planejadas. Caso contrário, nós vamos fazer muitos desvios da nossa vida para corrigir decisões erradas. Deus quer que acertemos, mas a gente precisa estar intimamente ligado com Ele e com a sua palavra para que as nossas decisões elas sejam mais assertivas, mais positivas e tenha também o aval de Deus nas nossas vidas. Quais são as grandes dificuldades que nós enfrentamos diariamente? Uma delas é pensar antes de agir. Nós queremos fazer as coisas, muitas vezes, sem pensar, sem planejar. Nós perdemos muito tempo, termina o dia e nós não fazemos tudo o que precisávamos e o que pensávamos em fazer. Então, pensar é importante. Segunda coisa, quando eu penso, estruturo o meu pensamento e eu estabeleço prioridades, isso vai me ajudar a focar nas coisas mais importantes. Eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Quais foram as suas prioridades para os primeiros 6 meses deste ano? Você escreveu as suas prioridades? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: você acha que tudo aquilo que você fez foi relevante para impactar a sua vida, a vida da sua família e a vida de outras pessoas? Nós precisamos refletir sobre isso, porque isso tem uma direção muito forte com relação ao nosso tempo, a nossa energia e os nossos recursos. E é sobre isso que vamos comentar agora. Outra coisa importante que a gente já sabe é que a maioria de nós faz o oposto, não planeja e quer fazer as atividades de uma forma desordenada. Isso nos leva a um cansaço, a um esgotamento mental e uma frustração porque não obtemos tudo aquilo que nós estamos planejando ou gostaríamos de ter. E por último, eu gostaria de dizer para você o seguinte: difícil
é pensar antes de agir, mas muito mais difícil é ajudar pessoas a manter as prioridades certas. Se você é líder, se você tem essa incumbência e essa responsabilidade, é um desafio muito grande que você tem para fazer as pessoas pensarem antes de agir. Esta era também uma dificuldade que Neemias encontrou e ele precisava ensinar as pessoas que é importante pensar primeiro para poder em seguida agir e ser mais efetivo naquilo que nós fazemos. Veja o seguinte: por que estabelecer prioridades? Nós precisamos fazer 4 perguntas importantes. O que Deus quer que eu seja? Essa pergunta nós precisamos fazer hoje. Senhor, o que tu queres que eu seja? Porque muitas vezes queremos ser heróis e Deus tem mais interesse que nós sejamos santos do que heróis, do que sejamos mais íntimos dele do que muitas atividades, muito heroísmo, e muitas vezes aquilo está simplesmente enchendo a nossa agenda de tal maneira que falta na nossa agenda o tempo para Deus. Essa pergunta nós precisamos fazer. A segunda pergunta nessa manhã que nós temos que fazer é: como Deus quer que eu use o meu tempo e o meu dinheiro? Você já fez essa pergunta para Deus? Nós somos mordomos dele. Nós somos mordomos do tempo que ele nos dá e dos recursos que ele põe em nossas mãos. Muitas vezes não somos bons mordomos e Deus não coloca os recursos que nós pedimos em nossas mãos, porque já provamos que não estamos preparados para administrar as coisas de Deus. Então essa pergunta é importante e deve ser uma prioridade para nós. A terceira pergunta é: que traços de caráter Deus deseja em mim? Será que Deus não quer que nas nossas prioridades a gente seja mais paciente com as pessoas, que a gente responda melhor às pessoas? Como foi que você respondeu ao seu cônjuge esta semana, aos seus filhos, possivelmente na empresa, aos seus colegas, aos seus supervisores? Você acha que foi uma linguagem sadia e irrepreensível, como a Bíblia diz, ou nós precisamos fazer ajustes nas nossas prioridades? Deus quer que impactemos as pessoas até mesmo com a nossa linguagem, porque desta forma a nossa vida se torna uma inspiração. Então, tem prioridades que são coisas altas e são importantes que Deus quer que a gente assimile bem. Então, às vezes, a gente fica pensando em prioridades que está fora do escopo de Deus para a nossa vida. Deus é um ser muito prático e organizado, e Ele quer que a gente pense antes, muito antes de agir. Outra pergunta importante, a quarta pergunta é: que relacionamentos Deus quer que eu enfatize? Isso é importante também, porque por meio dos relacionamentos nós nos aproximamos das pessoas, nós comunicamos o amor de Deus, nós dividimos experiências da vida cristã e podemos inspirar outras pessoas a mudarem as suas próprias opiniões e as suas próprias prioridades. Quais foram as atitudes de Neemias? Vamos dar uma olhada aqui. Neemias teve atitudes importantes. Ele pensava antes de agir. Eles sabiam quais eram as suas prioridades. 2 coisas que nós destacamos sobre as atitudes de Neemias nessa manhã. Em primeiro lugar, ele orou para buscar a direção de Deus. Aquela pergunta que eu fiz no slide anterior: o que Deus quer que eu seja e que eu faça? Neemias se colocou diante de Deus e perguntou como ele poderia ajudar os filhos de Israel a reconstruir os muros de Jerusalém. Ele orou por 120 dias, planejou, se você olhar nos capítulos 2 e 3, 3 dias e 3 noites, com um alto planejamento, e só depois ele executou. Ele treinou as pessoas para que seguissem um planejamento e com isso ele trabalhou apenas 52 dias para levantar um grande muro, os muros de Jerusalém.
ele não colocou nenhuma pedra, nenhum tijolo antes do planejamento. Então deixou claro para nós como isso é importante na nossa vida. A segunda lição que nós aprendemos sobre as atitudes de Neemias é que ele internalizou a visão antes de compartilhá-la com outras pessoas. Ele entendeu a direção de Deus, ele entendeu a visão de Deus. E quando nós entendemos a visão de Deus, Deus abre as portas para que ela seja executada. Ele falou com o rei, recebeu o sim, pediu autorização para passar pelos guardas da floresta, recebeu um sim, pediu também cartas para passar e receber materiais, madeiras para poder reconstruir os muros, e também recebeu o sim. Tudo planejado, tudo feito de uma forma organizada, de tal maneira que ficou mais fácil olhar com clareza para aquela visão e poder executá-la. Agora, o que vamos destacar também aqui? Outra coisa. Até para responder à oposição, Neemias pensava antes. Então, muitas vezes nós somos atacados em ambientes de trabalho ou em outros lugares, e às vezes a gente quer dar uma resposta rápida, como se isso fosse uma solução perfeita. Mas, na verdade, nós temos que pensar um pouco e deixar Deus trabalhar na nossa vida, e através do ensinamento de Deus, da intimidade com o Senhor, ele vai nos dar discernimento. Foi exatamente a arma que Neemias usou para vencer os inimigos Tobias, Sanbalate, Gesem e muitos outros opositores, muitos que vieram contra ele. Agora, a primeira coisa, se você quer pensar em prioridades, aqui vai uma instrução bíblica eficaz para a sua vida. Vamos ler, por exemplo, o final do capítulo 9 da aula anterior. Diz o seguinte, versículo 38. E, todavia, fizemos uma firme aliança. Eles estavam falando do concerto, quando Esdras lia o livro da lei, explicava a lei para todos. Eles fizeram uma aliança, um concerto. E a Bíblia diz, e o escrevemos, e o selaram nos nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Qual é a lição que aprendemos aqui? Simples. Coisas importantes vão para o papel, tem que ser assinadas. Quando você casou, você que é casado, claro, você assinou um papel porque você achou aquilo importante para a sua vida. Se você já comprou uma casa ou já comprou um carro, você assinou porque aquilo é importante. Então nós assinamos. Se você vai a algum banco, alguma instituição financeira para tentar um empréstimo, você tem que assinar. Se você então deseja ter prioridades na sua vida, para ter uma vida mais eficiente, mais eficaz, nós precisamos colocar as coisas no papel. Temos que priorizar e observar aquilo que estamos priorizando. Então, olha o que Neemias fez. Então, primeira coisa que nós estamos aprendendo aqui sobre a importância das prioridades que devem ser escritas e devem ir para o papel. Versículo número 1 do capítulo 10. E os que selaram foram, primeiro, Neemias. Escreveram, o governador. Neemias, o governador, filho de Acalias. Em seguida, a Bíblia fala de 22 sacerdotes que assinaram. Depois, 17 levitas. Em seguida, 44 líderes ou cabeças de família. E você encontra isso aí na sua Bíblia, do versículo 1 até o número 27. Todos selaram, se comprometeram. O povo derramou sua alma perante Deus e disse, Senhor, nós entendemos que para começar bem e estabelecer as nossas prioridades, precisamos nos aproximar do Senhor e olhar como está a nossa vida, porque nós precisamos andar em novidade de vida.
E aí eles selaram essas prioridades. Que coisa interessante aqui. Então, lista de 84 nomes, e Neemias é o primeiro a encabeçar essa lista porque ele estava interessado em prioridades. Outra coisa, quando você escreve as suas prioridades, significa que você está levando aquilo a sério, porque você está refletindo, você está buscando uma direção, uma orientação sobre as coisas que você deve focar nos seus próximos dias, que pode ser nos próximos meses, nos próximos semestres e nos próximos anos. Isso é importante para nós. E nós quer que a gente entenda isso. E naquela oração, os companheiros de Neemias disseram: Senhor, não queremos que sejamos apenas uma série de palavras vazias. Queremos que seja uma promessa selada. Nunca esqueça que as coisas importantes, elas devem ser seladas, elas devem ir para o papel, elas devem ser consideradas diante de Deus. Essa era a declaração verbal da dependência. Enquanto o mundo corporativo nos ensina que nós devemos ser independentes, fazer as coisas sem a ajuda de ninguém, a Bíblia diz que o grande sucesso da vida cristã está atrelado à dependência que temos em obedecer o Senhor e seguir a sua palavra. Depois da declaração verbal, veja o que a Bíblia nos ensina agora. Dos versículos de 28 e 29, fala sobre promessas de lares distintos e respeitáveis. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: o seu lar, a sua família, é prioridade para Deus? Qual é o tempo que você reserva durante a semana para estudar a Bíblia, para se aproximar de Deus? Existe esse tempo na sua agenda? Você escreveu essas prioridades? Olha o que a Bíblia diz. Versículo 28. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, todos os que se tinham separado dos povos da terra, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que continham conhecimento e entendimento. Só restou aqui as crianças, mas todos que tinham conhecimento e entendimento decidiram priorizar o lar e a família. Finalmente, versículo 29, aderiram a seus irmãos os mais nobres dentre eles e convieram num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés. Então, foi uma decisão, lares distintos e respeitáveis. Eu gostaria de dizer para você que se nós somos líderes e procuramos coisas distintas e respeitáveis, o nosso lar também vai ser distinto e respeitável. O que é que era distinto aqui? Eles disseram no versículo 29, no cumprimento, que os seus filhos não seriam dados a outros povos, nem suas filhas, e também a situação inversa. Eles procurariam viver com pessoas que andavam com temor à integridade diante de Deus. É uma decisão, é uma escolha que vai afetar o seu futuro, que vai afetar o meu futuro. Então temos que ter escolhas baseadas em princípios. E uma das prioridades estabelecidas por Neemias diante de todo o povo era: nós precisamos ter lares distintos, porque esses lares são respeitáveis e são agradáveis a Deus. Vamos provar para Deus, Neemias dizia em outras palavras, vamos provar para Ele que manteremos a nossa promessa. Então, o povo no versículo de número 30, e que não daríamos nossas filhas aos povos da terra, nem tomaria as filhas deles para os nossos filhos. Um lar andando em sintonia com Deus, buscando a vontade de Deus, um lar distinto, um lar respeitável. Isso foi prioridade para Neemias. E que nesta manhã o Espírito de Deus nos faça entender
que não tem escolha melhor, que não tem prioridade melhor do que colocar diante de Deus o que Neemias fez com todo aquele povo. Buscar ao Senhor e dizer a Ele que estamos dispostos a pagar esta promessa, ou seja, a viver esta promessa, a viver este selo, este compromisso de ter um lar distinto e um lar respeitável. Em seguida, eles continuam documentando as prioridades e agora é condução de negócios de forma obediente. Quando Deus é Senhor da nossa vida, as nossas atitudes mudam, inclusive nos negócios, nos nossos relacionamentos, na nossa linguagem e nas nossas atitudes. Veja o que a Bíblia diz no versículo 31. E que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraria deles no sábado, nem no dia santificado. E no 7º ano, deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Você lembra nos capítulos anteriores que eles cobravam juros com usura, sufocavam as pessoas? A palavra de Deus transformou o coração daqueles exatores. E eles mudaram o comportamento. Começaram a conduzir os seus negócios de forma obediente. Um comerciante não precisa mentir para ser bem-sucedido. Ele precisa seguir princípios para ser abençoado. Porque ele sabe que quando Deus está no negócio, as coisas mudam. E nós temos que confiar mais em Deus e em sua palavra do que nas circunstâncias. Porque sabemos que Ele é poderoso para fazer e nos trazer o melhor. E desta maneira poderemos provar o melhor de Deus para esta vida. O propósito de Deus é que nós andemos numa vida extraordinária, numa vida abençoada, mas nós temos que observar estes princípios e a condução dos negócios passou a ser uma prioridade para aquele povo. Possivelmente, para alguns que estão nos ouvindo nesta manhã, você precisa fazer alguns ajustes nos seus negócios, de tal maneira que os seus negócios se tornem também uma prioridade para você e diante de Deus. Deus honra todos aqueles que o honram. Então, quando um irmão tinha um débito, eles decidiam olhar para aquele irmão com o olhar de Deus. Depois de 7 anos, eles deixavam a terra descansar e eles perdoavam as pessoas. Nós precisamos ter um pouco dessa graça de Deus na nossa vida, ao ponto de saber e poder perdoar as pessoas. E nós, nesta manhã, estamos com o coração aberto na presença de Deus para entender que a palavra de Deus nos transforma e muda a nossa mente, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Então, os nossos negócios precisam ser limpos, precisam ser transparentes, precisamos agir com prudência, com a linguagem sadia e irrepreensível. Nós precisamos ser íntegros naquilo que fazemos, porque Deus honrará cada atitude nossa e cada palavra que sair da nossa boca com relação aos negócios que executamos. E ainda temos mais uma coisa interessante que foi documentada: o lugar de adoração. Apesar de muitas atividades, apesar da declaração verbal, de dedicar tempo para o lar e também de conduzir negócios de forma lícita, eles decidiram adorar a Deus no lugar certo. O lugar de adoração, no versículo 39, a Bíblia diz assim: porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Você dá prioridade a Deus, à sua casa? Ao estudo da Bíblia? Qual é a ordem dessa prioridade nos seus planos? Pense nisso nesta manhã. Eles decidiram não desamparar
a casa de Deus. Embora fisicamente, naquela época, o templo existisse e Deus habitava no templo, hoje ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Então, hoje nós somos o templo do Espírito Santo e a nossa vida precisa estar preparada, dedicada, santificada para que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. E isso é muito interessante para nós, porque quando as nossas prioridades estão escritas, elas nunca vão se tornar vagas e nunca vão se tornar confusas, principalmente quando você estabelece suas prioridades diante de Deus. O lugar de adoração, eles decidiram que procurariam o Senhor e que estariam na presença dele. Nunca esqueça disso, porque essa lição precisa ser passada para as próximas gerações. E nesta manhã, nós gostaríamos de dizer o seguinte: sintetizar prioridades, buscando a orientação de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos rever as nossas prioridades e precisamos documentar as prioridades. As prioridades precisam ser escritas, porque planos escritos refletem prioridades certas e objetivas. Vamos perder menos energia, vamos gastar menos em termos de dinheiro e em termos de tempo e vamos ser mais eficientes naquilo que nós fazemos. Documente as suas prioridades nessa manhã, faça uma lista, ore ao Senhor e peça a direção dele para que a sua vida seja impactada e abençoada para o louvor e a glória dele. Segunda coisa, planos escritos, como eu falei, confirmam as prioridades. Escreva, porque ali você estará focando nas coisas mais importantes para a sua vida. Pense antes de agir, como Neemias ensinava. Faça as coisas segundo a ordem de importância. Mas se nós não temos as prioridades, como é que nós vamos ter a ordem de importâncias? E por último, inclua Deus nas suas prioridades e você verá que a sua vida será abençoada grandemente. Pense naquilo que você precisa, aquilo que é melhor para você fazer. Não tente fazer todas as coisas ou muitas coisas. Priorize o essencial. E na sua agenda, deixe tempo para a sua família e deixe tempo também para Deus. Que Ele abençoe sua vida nesta manhã de uma forma extraordinária e que a graça dele traga direção e discernimento para que você documente as suas prioridades de tal maneira que a sua vida continue honrando e glorificando o nome do Senhor. Amém. E na próxima aula, que é a aula número 15, nós vamos estudar no capítulo 11 de Neemias, gostaria que você lesse essa semana, os voluntários desconhecidos, ou seja, muitas pessoas que trabalhavam naquela multidão, mas que nunca foram mencionados, e nós vamos trabalhar o seguinte tema: todo trabalho feito com amor será sempre lembrado por Deus. Aguardo você na próxima aula, compartilhe esse link, tenha uma semana abençoadíssima, que Deus o abençoe. Amém.